Muito bem, pessoal, vamos continuar então aqui o nosso estudo do crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. E agora eu quero chamar a atenção para vocês a alguns pontos, algumas súmulas, alguns entendimentos jurisprudenciais extremamente importantes para este delito. Olha aqui então, súmula 73 do STJ, que vai dizer: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Vamos lá. Se eu tenho uma pessoa que falsifica numerário, tá bom? Falsifica dinheiro, uma nota. Notas aqui de R$50. Tá bom? Ele falsifica. Se ele falsificar esta moeda, esse dinheiro, e é uma falsificação idônea, uma falsificação que realmente pode confundir as pessoas em relação àquele dinheiro, ainda que ele venha obter a vantagem em prejuízo alheio, utilizando-se daquela moeda falsa, ele vai responder pelo crime de moeda falsa, que é um crime mais grave do que o estelionato, ok? Então, se nós temos uma falsificação idônea, a gente vai estar diante do crime de moeda falsa. Artigo 289 do Código Penal, que é de competência da Justiça Federal. Beleza? Vamos supor agora que esta pessoa, outra pessoa, falsificou o dinheiro, tá bom? Mas esse dinheiro falsificado é uma falsificação grosseira. É uma falsificação grosseira. Uma falsificação que praticamente qualquer pessoa olharia e falasse: olha, esse dinheiro aqui é dinheiro falso. Entretanto, apesar de ser uma falsificação grosseira, é uma falsificação que pode ludibriar algumas pessoas. Reparem, se a falsificação é idônea daquele dinheiro, vai atingir a fé pública. Vai atingir o bem jurídico da fé pública, e por isso que o crime de moeda falsa está dentro do título de crimes contra a fé pública. Entretanto, se essa falsificação for grosseira, ela não atinge a fé pública. Entretanto, se aquela moeda falsa, aquele dinheiro falso de falsificação grosseira, for capaz de ludibriar alguém, esta pessoa será uma vítima de estelionato. Olha só então, se tem uma falsificação grosseira, e essa falsificação grosseira, ela é utilizada com a finalidade de obter vantagem, claro que o crime aqui, essa falsificação idônea, também a intenção do agente é obter algum tipo de vantagem, mas como a falsificação é idônea, vai ser o crime de moeda falsa. Nesse caso aqui, a falsificação grosseira com a intenção, com a finalidade de obter vantagem, ela é sendo capaz de ludibriar alguém, vai configurar o crime de estelionato. Artigo 171 do Código Penal. E o crime de estelionato vai ter como regra competência da Justiça Estadual. Ok? Ah, professor, mas como que eu vou saber se a falsificação é idônea, se a falsificação é inidônea? Você vai saber por meio de um laudo pericial. O perito especialista é quem vai dizer: olha, essa falsificação aqui é uma falsificação idônea. Olha, essa falsificação aqui é uma falsificação grosseira. Mas o agente conseguiu ludibriar uma vítima por meio dessa falsificação grosseira. Logo, ele vai responder pelo crime de estelionato. Se ele tivesse feito uma falsificação grosseira e não tivesse usado aquele dinheiro falso para qualquer finalidade, não haveria crime. Porque não pode ser o crime de moeda falsa uma falsificação grosseira, tem que ser uma falsificação idônea. O perito vai atestar isso.
Para que seja uma falsificação grosseira, o perito fala, ó, é uma falsificação grosseira. Mas se o agente utilizou aquela moeda grosseiramente falsificada para a prática de um crime, para obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, o agente vai ser responsabilizado pelo crime de estelionato. Olha o que está na súmula 73. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. Por que ele fala que em tese? Sabe por quê? Porque a gente tem ainda uma terceira situação. Uma terceira situação, que é uma falsificação grosseira só que é tão grosseira que ela é absolutamente incapaz de ludibriar alguém. É o exemplo que eu trouxe para vocês do dinheiro do banco imobiliário. Você experimentar ir num caixa de supermercado, apresentar o dinheiro do banco imobiliário, aquela notinha pequenininha de 20, 30, sei lá o quê, e falava, quero comprar algumas coisas aqui com esse dinheiro, pessoal. Qualquer pessoa, ao ver aquele dinheiro, não vai cair num conto desses, não vai cair num golpe. Ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que poderia cair. Tudo bem. Se eventualmente vier a cair, apesar de ser uma falsificação grosseira, a gente poderia até cogitar aí o crime de estelionato, ok? E quem vai avaliar isso, além do perito, é o juiz que vai avaliar no caso concreto se houve ou não a capacidade de ludibriar a vítima, ok? Mas, voltando aqui, então a falsificação grosseira que for absolutamente incapaz de ludibriar alguém, de ludibriar qualquer pessoa, aí nesse caso nós estaremos diante do crime impossível por absoluta ineficácia do meio utilizado. Crime impossível, beleza? Então são essas três situações aí que a gente pode ter em relação ao uso de uma moeda grosseiramente falsificado, que vai se tornar o crime de estelionato. Súmula 73 do STJ, pessoal, despenca em prova, tá bom? Principalmente se na prova cair crimes contra o patrimônio, estelionato, e cair também crimes contra a fé pública, que vai se tratar do crime de moeda falsa. Muito bem. Súmula 17 do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Muito bem, nós sabemos que para a prática do crime de estelionato é necessário que haja uma fraude, um artifício, um ardil, uma fraude, qualquer fraude, e que pode ser inclusive uma falsificação. Pode ser inclusive um documento falso a ser utilizado. E essa súmula 17 do STJ, o que ela está dizendo é exatamente isso. Olha, vamos supor que o agente ele tem a intenção de praticar o crime de estelionato. E a fraude utilizada como meio para esse crime de estelionato trata-se de um documento falso. Um documento falsificado. Muito bem. Pessoal, documentos falsificados, o documento falso, ele vai configurar crimes específicos. A falsificação de documento público está previsto lá no artigo 297 do Código Penal. E a falsificação de documento particular está previsto no artigo 298 do Código Penal. E olha só que interessante. Professor, qual que é a pena da falsificação de documento público? A pena é de reclusão de 2 a 6 anos. E a pena da falsificação de documento particular é de reclusão de 1 a 5 anos. Vocês lembram a pena do crime de estelionato? O estelionato ele também vai ter a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa.
Reparem, portanto, que o agente que busca praticar o crime de estelionato, ele usa como meio fraudulento, ele usa como meio artificioso um documento falsificado. Ocorre que documentos falsificados ou outros falsos ou outras falsidades, não precisa ser somente a dos artigos 297, 298 do Código Penal, pode ser também as outras falsidades que estão previstas no Código Penal, lá nos crimes contra a fé pública, são crimes por si só. Então, reparem, se ele usa um documento falso para praticar o crime de estelionato, eu pergunto a vocês, ele tem que responder pelo uso desse documento falso ou pela falsificação que ele realizou, pela falsificação desse documento público, desse documento particular, ou ele responde somente pelo estelionato? Ele responde pelos dois? Ele responde somente por um? Como que fica essa situação, pessoal? Isso daqui é um prato cheio para polêmica e até hoje a polêmica está instalada. Existem doutrinadores, pensamentos e até jurisprudências em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Muitos doutrinadores vão defender que o agente deveria responder pelos dois crimes, tanto pelo estelionato, bem como pela falsificação documental. Por quê? Alguns deles vão falar, olha, esses dois delitos, estelionato e falsidade documental, atingem bens jurídicos distintos. O estelionato atinge o patrimônio. O documento falso atinge a fé pública. Como atingem bens jurídicos distintos, os dois crimes deveriam ser aplicados a este agente. Outros vão falar, eu não posso aplicar aqui o princípio da consunção. Porque o que a súmula 17 do STJ está aplicando é exatamente o princípio da consunção. O crime fim absorve o crime meio. Só que essa doutrina vai dizer, eu não posso ter o crime fim absorvendo o crime meio, eu não posso ter o crime meio sendo absorvido pelo crime fim, quando o crime meio for até mais grave do que o crime fim. Olha isso. A falsificação de documento público é um crime mais grave do que o estelionato. A doutrina vai falar, então, como que eu posso ter a absorção da falsificação de documento público pelo crime de estelionato, que é um crime mais brando? Eu posso aplicar o princípio da consunção, eu posso absorver o crime fim, absorver o crime meio, quando estamos diante de um crime fim mais grave que o crime meio. Aqui, o crime meio, eventualmente, vai ser mais grave que o crime fim e mesmo assim vai ser absorvido? Enfim, pessoal, são algumas das críticas que nós temos. Muitas doutrinas vão falar que deveria haver o concurso material entre esses dois delitos. Alguns vão falar que deve ser o concurso formal. Enfim, nós temos aí opiniões diversas. Outros vão chegar a dizer que, na verdade, o estelionato deveria ser absorvido pela falsidade documental. Entretanto, o entendimento do STJ é o entendimento que vocês vão levar para a sua prova. Essas divergências doutrinárias são importantes? São, porque numa prova discursiva isso daqui poderia ser cobrado, tá bom? Sobre a não pacificidade da súmula 17 do STJ. Quais são os argumentos que existem contra a súmula 17? São esses que eu falei para vocês. Entretanto, para fins de prova objetiva, para fins mesmo de prova discursiva, prova oral, se o examinador perguntar para você como que fica essa situação do agente que utiliza uma falsidade documental com a finalidade de praticar um crime de estelionato, você vai dizer que o crime de estelionato absorve o crime meio em razão do princípio da consunção. Ah, professor, mas tem várias críticas. Tem, mas este é o entendimento adotado por todas as bancas. Súmula 17 do STJ, mais uma vez aí na tela, que vai dizer, quando o falso, o que é o falso? É isso daqui, olha, a falsidade documental se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Em outras palavras, se essa falsidade documental foi utilizada como um meio, unicamente como meio para a prática do crime de estelionato, nós vamos aplicar somente o crime de estelionato, ok? O agente vai responder somente pelo artigo 171 do Código Penal. Fechou? Vamos em frente, vamos em frente. Torpeza bilateral, que é chamada de fraude bilateral, e o estelionato e curandeirismo.
Primeiro, torpeza bilateral, chamada aí também de fraude bilateral. O que acontece? No crime de estelionato, muitas vezes nós temos aquela pessoa que realmente foi vítima, que não estava buscando nada, ela simplesmente recebeu uma ligação, alguém enganou, recebeu um SMS, ela foi enganada e foi vítima de estelionato. Entretanto, em muitas das situações de estelionato, nós temos uma vítima que age de má fé. É aquele caso do bilhete premiado, por exemplo. Chega alguém lá, o golpe do bilhete premiado. Chega alguém e fala, olha, eu tenho aqui um bilhete premiado que vai dar 10 mil reais para quem apresentar esse bilhete premiado. Entretanto, eu tô numa situação em que eu não posso ir lá naquela agência para sacar esse dinheiro. Meu dinheiro, se eu sacar esse dinheiro, ele vai ser imediatamente confiscado. Inventa uma história qualquer para a vítima e a vítima fala, olha, vou me dar bem nessa história. Vou me dar bem nessa história. E começa a negociar. Você quer quanto por esse bilhete premiado que vale 10 mil reais? Olha, eu só tenho 500 reais. É o que eu tenho. Então toma aqui 500 reais. O estelionatário engana a vítima, pega os 500 reais e vai embora. Ele teve um lucro de 500 reais. Ele obteve uma vantagem em prejuízo alheio. A vítima que pagou 500 reais, achando que estava se dando bem, usando de uma certa torpeza, achando que estava fazendo o estelionatário de bobo, na verdade, ela é que foi enganada. E na hora que ela vai sacar o dinheiro, aquele suposto bilhete premiado, não tem um centavo para ela sacar. Reparem, houve uma torpeza da vítima? Houve. Essa torpeza da vítima exclui o crime de estelionato? De maneira alguma. Tá bom? Então essa torpeza bilateral, essa fraude bilateral, não exclui o delito do artigo 171 do Código Penal. Até mesmo se nós tivéssemos aqui, olha, um estelionatário contra um estelionatário, um tentando aplicar o golpe no outro, tá bom? Mas vamos supor que o agente A, ele consegue aplicar o golpe no agente B e consegue a vantagem. Esse cara aqui praticou estelionato? Praticou. Artigo 171 na modalidade consumada. Esse cara aqui que tentou aplicar um golpe, ele pode também responder pelo artigo 171 na modalidade tentada. Mas reparem, portanto, que um delito não exclui o delito do outro. A torpeza bilateral, a malícia bilateral não vai excluir o delito um do outro. Beleza? Na tela, estelionato versus curandeirismo, lá do artigo 284 do Código Penal. Quando que eu vou diferenciar o estelionato do curandeirismo? Quando que eu vou aplicar um ou outro? É simples. O curandeirismo, o curandeiro, ele efetivamente acredita nas suas técnicas. Ele faz anúncios, ele fala que vai fazer e acontecer, mas ele acredita verdadeiramente nas suas habilidades. Ele acredita, eventualmente, pode ter até um poder extranatural, supernatural, esotérico, tá bom? Ele acredita em si próprio. Este é o curandeiro. É crime? Sim, vai ser um crime aí se ele exercer o curandeirismo, ok? Beleza. Já o estelionatário é aquele que vai se passar por um curandeiro sabendo que não vai, que não tem poder algum, que é simplesmente para enganar a vítima. Anuncia que vai trazer o seu amor de volta dentro de 20 dias, anuncia que vai ler a sua mão e que vai fazer não sei o quê, e que sabe ler o seu futuro, e anuncia que, por exemplo, vai ter uma prece milagrosa que ele vai falar em seu favor. Enfim, pessoal, claro que a gente tem que diferenciar aqui realmente pessoas que acreditam, a gente tem que diferenciar da fé, igrejas, crenças. Mas o estelionatário, ele pode utilizar a crença das pessoas como um meio de empregar a sua fraude. E se o estelionatário ele não acredita nos seus poderes, digamos assim, ele vai responder pelo crime de estelionato. Se for um curandeiro, é porque ele efetivamente acredita. Ele não pode exercer o curandeirismo, a lei não permite. Mas ele acredita que tem algum poder, que existe alguma coisa que ele possa fazer para ajudar a pessoa, beleza? Essa vai ser a diferença aí quando nós vamos aplicar o crime de estelionato e quando nós vamos aplicar
o delito de curandeirismo. Muito bem. Agora, nós vamos entrar nas figuras equiparadas ao crime de estelionato, beleza? Figuras equiparadas ao delito de estelionato, que estão no parágrafo 2º do artigo 171. Ele diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem? Nós temos no inciso 1º a disposição de coisa alheia como própria. Então, nas mesmas penas do estelionato, 1 a 5 anos de reclusão e multa, incorre quem vende, permuta, dá em pagamento em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Imagina que eu tenho o carro do meu vizinho estacionado na garagem, na rua, ele está estacionado na rua, tá bom? E eu viro para uma pessoa e faço um anúncio de jornal. Olha, tem um carro aqui estacionado na rua e vamos supor que por acaso eu tenho até a chave, tá bom? Tava a chave lá, bonitinha, não sei o quê. Eu tinha uma chave desse carro, por acaso, sei lá por que razão, e eu anuncio. Eu começo a falar, olha, tem um carro estacionado aqui na rua que eu estou anunciando para venda, esse carro é meu. E eu vendo esse carro para um terceiro. Reparem, eu não subtraí aquele carro. Eu não entrei na posse daquele veículo, mas eu vendi. Eu anunciei aquele carro como se fosse meu. Na tela. Quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação, eu alugo aquele carro, por exemplo, ou em garantia, eu posso dar como garantia também esse veículo, que não é meu, coisa alheia como própria. Eu faço a vítima acreditar que aquele objeto é meu, sendo que não é. Crime de estelionato. E quero lembrar bem, pessoal, que todas estas figuras do parágrafo 2º, elas vão trazer dentro de si os elementos do caput do artigo 171. Então eu estou falando aqui que em todas essas situações, para que haja consumação, é necessário uma fraude que está sendo empregada, é necessária a obtenção da vantagem ilícita, é necessário o prejuízo alheio, ok? Então, aqueles elementos, as elementares do caput do artigo 171 são incorporados dentro dessas situações do parágrafo 2º, beleza? Segundo inciso, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Incorre nas mesmas penas quem vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria, inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Reparem então, aquele cara que vende, dá em pagamento, permuta uma coisa que é sua. Reparem que a situação do inciso 1º, ele estava dando em pagamento uma coisa alheia, coisa que pertencia a outra pessoa. Já no inciso 2º, ele vende, permuta, dá em pagamento como garantia uma coisa que lhe pertence. Mas é uma coisa que ele não poderia vender, não poderia permutar, não poderia dar em pagamento, porque é algo inalienável, gravado de ônus ou uma coisa litigiosa, ou ainda um imóvel que ele prometeu vender a um terceiro, mediante pagamento de prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Olha aqui a fraude sendo utilizada por meio do silêncio. Silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Isso aqui acontece demais no Distrito Federal. O Distrito Federal, querendo ou não, é uma terra, tem muitas terras novas. O Distrito Federal, Brasília, foi criada na década de 1950, inaugurada em 1960. E aqui tem um male nessa cidade, que são os grileiros. Tá bom? Os grileiros são aquelas pessoas que se apossam de terra e muitas vezes, ainda que eles consigam o direito sobre aquela terra, o que eles fazem? Eles vendem aquela terra para 5, 6, 7, 8 pessoas distintas. Reparem, ele até conseguiu o direito sobre aquela terra, mas era uma terra que ele não poderia alienar. E muito menos poderia alienar para várias pessoas ao mesmo tempo. Mas o que ele faz? Ele vende para uma, vende para duas, vende para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. E depois todas elas vão brigar na justiça para ver quem é o efetivo proprietário. É um sério problema que acontece aqui no Distrito Federal. Trata-se aqui, então, essa situação do grileiro, neste exemplo que eu trouxe para vocês, desse inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 171. Olha aqui, imóvel que prometeu vender
a terceiro. Inciso terceiro, defraudação de penhor. Incorre na mesma pena quem defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou, por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Professor, eu não entendi absolutamente nada. Fiquem tranquilos. Defraudar é lesionar financeiramente. Tá bom? Tomar um bem que pertence a outra pessoa. Essa situação aqui, pessoal, ela acontece em relação ao artigo 1431, parágrafo único do Código Civil. O que acontece? Quando você dá algo como garantia pignoratícia, nós temos o devedor. Deixa eu desenhar aqui que vai ficar melhor. Eu tenho o devedor e eu tenho o credor. Tá bom? O devedor vai dar como garantia pignoratícia um determinado objeto. Olha, credor, eu vou te pagar. Tanto eu vou te pagar que eu tomo aqui esse objeto para ficar com você. Se eu não te pagar, se eu não pagar essa dívida, esse objeto será seu. Essa vai ser a figura do penhor. Entretanto, lá no parágrafo único do artigo 1431 do Código Civil, vai trazer algumas situações em que essa garantia pignoratícia, vem comigo aqui na televisão, essa garantia pignoratícia não fica na posse do credor, fica na posse do devedor. Então, olha, tem aqui essa garantia pignoratícia, mas vai ficar na minha posse. Eu, devedor, vai ficar na minha posse esse objeto que me pertence, mas que um ônus está com um penhor caso eu não pague essa dívida. Esta é a situação. E aí o que o agente faz? Este devedor que está com o objeto penhorado na sua posse, ele acaba vindo a alienar esse objeto sem que o credor consinta. Olha só, vamos ler de novo? Então, defrauda mediante alienação não consentida pelo credor. Olha só, quem está na posse da coisa? Eu, o devedor. Só que aquele objeto, ele está gravado aí com uma garantia pignoratícia. Para que eu alienasse esse objeto que está na minha posse, eu deveria ter uma autorização do credor. Só que eu alieno esse objeto não consentida pelo credor, ou, por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado, desse objeto que foi dado como garantia pignoratícia. Beleza? Esta, então, vai ser a figura do inciso terceiro. Vamos em frente. Inciso quarto. Nas mesmas penas, incorre quem? Fraude na entrega da coisa. Inciso quarto. Defrauda, de novo, lesiona substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Olha, eu vou fazer uma mega obra, vou construir um mega prédio e adquiro do vendedor de tijolos 100 mil tijolos. Entretanto, o vendedor de tijolos fala, olha, fala lá para os seus entregadores, nós vamos entregar somente 90 mil tijolos, 10 mil tijolos a menos. Sabe o que vocês vão fazer? Na hora que vocês estiverem colocando os milheiros de tijolos na obra, deixem alguns buracos lá no meio, porque a vítima vai acreditar que tem tijolo lá e não tem. Pronto, é essa a situação. Olha só o autor, o estelionatário, obtendo uma vantagem indevida, em prejuízo alheio, utilizando de uma fraude, e olha aqui nessa situação, defraudando substância, qualidade ou quantidade, o exemplo que eu trouxe para vocês é de quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude na entrega de coisa. Inciso 5º. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Esta daqui é muito cobrada, tá, galera? Muita atenção nessa situação. Muito cobrada em prova. Nas mesmas penas incorre quem? Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro.
Nós já conversamos aqui nas nossas aulas a respeito do princípio da alteridade, mas eu vou relembrar. O princípio da alteridade determina que somente haverá a incidência do direito penal quando o autor atinge bens jurídicos alheios, quando eu, criminoso, atinjo bens jurídicos que pertencem a outras pessoas. Se por acaso eu atinjo bens jurídicos que me pertencem, o direito penal não pode incidir. Eu dei o exemplo para vocês de prática de autolesão. A pessoa que começa a se cortar, a pessoa que tenta praticar suicídio, ela não vai responder por crime algum. Por que não? Porque ela está lesionando a sua integridade física. Ela está buscando atingir a sua vida, não a de outras pessoas. Então ela não pode responder por crime algum, ok? Outro exemplo, o do carro. Eu quero destruir meu carro, estou com raiva da vida, quero destruir meu carro. Pego meu carro, acelero meu carro e jogo ele da ribanceira. Saio antes, né? Pulo e jogo ele da ribanceira. Existe algum crime nisso? Não. O carro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Entretanto, se eu por acaso me lesiono, me machuco, destruo o meu carro propositalmente com a intenção de obter a indenização do seguro, meu carro tem seguro, eu tenho seguro de vida, se eu sofrer lesões. Claro que eu não vou fazer uma coisa óbvia, me cortar, mas eu peço para alguém me machucar, eu peço para alguém cortar o meu dedo fora, eu peço para alguém me machucar de alguma maneira que, enfim, eu sei que o seguro vai ter que me pagar. Reparem, eu estou praticando condutas contra a minha integridade física, contra o meu patrimônio, entretanto, como nestes casos a finalidade é obter o seguro, o prêmio, a indenização do seguro que eu contratei, eu passo a lesionar o bem patrimonial de outrem, o bem patrimonial da seguradora. Então, o princípio da alteridade, neste caso, vai estar satisfeito. Eu tenho aqui a incidência do princípio da alteridade e eu posso incidir sobre a conduta que eu tento me lesionar, que eu lesiono um bem jurídico próprio, porque eu estou buscando lesionar um patrimônio de outra pessoa. Olha aqui então, vamos ler de novo. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Nas mesmas penas incorre quem destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria. Olha, o meu veículo foi furtado. Olha, o meu veículo foi roubado. Logo, seguro, me pague o dinheiro, sendo que foi eu mesmo que escondi o meu carro lá numa fazenda, lá longe, para que nunca fosse encontrado e aí eu conseguisse o valor daquele seguro. Então, quem destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Haver, pessoal, é no sentido de obter, tá bom? Com o intuito de obter indenização ou valor de seguro. E aí, para finalizar essas figuras equiparadas, nós temos o parágrafo 2º, inciso 6º, que é o fraude no pagamento por meio de cheque. Nas mesmas penas incorre quem emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Pessoal, este inciso, esta modalidade de estelionato é uma das modalidades mais mal compreendidas pelos alunos de direito penal. Reparem, existe modalidade culposa desse crime? Não. Somente existe na modalidade dolosa. Logo, se você, por imprudência, por irresponsabilidade financeira, passa um cheque sem fundo, não haverá esse crime. O crime de fraude no pagamento por meio de cheque é aquele que sabe que não tem dinheiro na conta e passa um cheque com a intenção de lesionar a pessoa. Passa um cheque sabendo que nunca vai pagar. Vou passar um cheque aqui de R$1.000, não tem dinheiro na conta mesmo? Essa pessoa que se vire depois para correr atrás desse dinheiro. Então,
Esta conduta é a conduta dolosa. Aquela pessoa que por descuido, por irresponsabilidade financeira, por descontrole financeiro, eventualmente venha a entregar, a passar, a anotar, escrever um cheque sem fundo, não incorre nesse delito. Porque esta pessoa descuidada, imprudente, ela pratica uma conduta culposa. Ela tem culpa, mas a culpa não está comportada neste delito. Não se trata, portanto, do crime de fraude no pagamento por meio de cheque. Somente aquele que faz, que pratica essa conduta com dolo. Então tá aqui, aquele que emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento, sempre de forma dolosa. Ok? De maneira dolosa. Muito bem. Pessoal, trouxe aqui algumas súmulas importantíssimas relacionadas à fraude no pagamento por meio de cheque. Na verdade, vem comigo aqui, antes de falar dessas súmulas, deixa eu só fazer uma ressalva. Imagina que um agente obtém um cheque de determinada pessoa e começa a passar o cheque, tá? Começa a comprar coisas com aquele cheque, falsificando a assinatura, enfim. O cheque não é dele. Se o cheque não é meu e eu utilizo o cheque para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, eu estou praticando o crime de estelionato na modalidade do caput, ok? Beleza? Esta figura do inciso 6º é para aquele que passa o cheque sendo seu o cheque. A fraude aqui não é em relação a se passar por uma pessoa que ela não é. O cheque é dela. A fraude aqui, portanto, tem que ser em relação à não provisão de fundos na conta bancária da pessoa. Vamos lá então, súmula 246 do STF. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Ou seja, se não houve aqui o dolo, em outras palavras, o que está dizendo é isso. Se não há dolo, se não houve aqui a comprovação da fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. Súmula 521 do STF. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Aqui nós estamos já falando de direito processual penal. Tá bom? Regras de competência. O foro competente para apurar este crime é daquele do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Então, eu tenho uma agência, vamos supor que a minha agência seja na cidade de Goiânia. Eu passo um cheque na cidade de Anápolis. E a vítima vai até Goiânia. E lá em Goiânia, na hora de sacar esse cheque, sacar esse dinheiro, não consegue porque eu não tenho fundos e eu tive o dolo nesta conduta, a competência será de Goiânia e não de Anápolis. Em que pese eu ter escrito cheque em Anápolis, a consumação do delito vai se dar no local da minha agência. De novo aqui, súmula 521. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa, não o local onde passou o cheque, mas onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. E súmula 554 do STF, o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. Muita atenção. O que essa súmula está dizendo? Olha, aquela pessoa que dolosamente passou um cheque sem ter fundos, ela incorre nesse delito. Ok. Entretanto, o que a súmula está dizendo, olha, essa pessoa que dolosamente emitiu um cheque sem provisão de fundos, se ela fizer o pagamento desse cheque após o recebimento da denúncia, o crime, a persecução penal, a ação penal vai prosseguir normalmente. Passei um cheque sem fundo, efetua o pagamento após o recebimento da denúncia, a ação penal vai prosseguir normalmente. É isto que a súmula 554 da STF fala. A contrário senso, vem a doutrina, vem a jurisprudência e fala, olha, se a súmula 554 do STF diz que o pagamento de cheque sem fundo, que foi dolosamente emitido sem fundo,
é realizado após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal, isso significa, a contrário senso, que se o agente emite um cheque sem fundo de maneira dolosa, mas antes do recebimento da denúncia, Mas antes do recebimento da denúncia, ele efetua o pagamento desse cheque, vai faltar a justa causa para essa ação penal. E nesse caso, portanto, do artigo 151, parágrafo 2º, inciso 6º, em outras palavras, se o agente, o criminoso, efetua o pagamento desse cheque, que ele tinha passado dolosamente sem fundos, mas ele faz o pagamento antes do recebimento da denúncia, não haverá a ação penal. Estará obstada, poderá ser obstada a ação penal por ausência de justa causa para a ação penal. Beleza? Então acabou sendo um benefício aqui. A súmula 554 do STF acabou gerando um benefício. Vem comigo. Pessoal, vamos parar por aqui. Próximo bloco a gente continua crime de estelionato. Até lá.